Olá, nono ano! Eu tô trazendo aqui para vocês esse vídeo para tentar ajudar vocês a resolver a prova. A prova ela não está difícil, mas também não tá super fácil, né? Ela vai exigir um pouquinho de atenção de vocês. Ela tem 10 questões que são relativas ao segundo bimestre, habilidades do segundo bimestre, e 6 questões que são questões assim que vocês viram no primeiro bimestre, viram no ano passado, tá? Questões geral, como se fosse uma revisão. Bom, os alunos que pegarem a prova lá na escola, depois marca as alternativas aqui para mim, tá? E tira uma foto somente dessa página. Quem não for buscar, não deu tempo de buscar, não tem problema, porque vocês vão fazer pelo formulário, de qualquer forma eu vou ter a nota de vocês. E não precisa fotografar a prova inteira, como eu pedi da outra vez para fazer, tá bom? Bom, então vamos lá. Ele fala aqui para vocês na primeira questão. Ao término de uma avaliação de matemática, os colegas da classe estavam discutindo os resultados de uma questão que pedia para calcular 32 elevado a 3/5 menos 27 elevado a 2/3. Entre os diferentes resultados comentados por ele, o correto é: nós sabemos que se eu tivesse bases iguais, eu poderia trabalhar com esses expoentes, mas eu não tenho. Então, eu tenho que resolver essa potência e depois resolver essa potência aqui também e depois dessa potência tirar. Mas como que eu resolvo essa potência? Então, ó, vamos ver se eu consigo ajudar vocês. Então, o que nós temos lá? Primeiro, eu tenho 32. Às vezes vai sair meio feio aqui, porque eu não tô muito acostumada a trabalhar com isso daqui, tá? Mas não se importe muito com isso. Elevado a 3/5. Eu vou fazer isso daqui primeiro, tá? Depois a gente faz o outro. Bom, 32 eu sei que é uma potência de 2. Por que eu sei que é uma potência de 2? Porque se eu lembrar em potência, eu vou lembrar, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, eu sei, vou até abrir um parênteses aqui, que 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Então, 32 e 2 elevado à quinta potência é a mesma coisa, tá? Então, a partir disso daí, eu vou usar, essa estratégia. Isso daqui elevado a 3/5. Bom, quando eu tenho uma base, que eu tenho a potência da potência, então isso daqui é uma potência, isso daqui é uma potência, o que eu faço? Eu multiplico. Então, 5 vezes 3 é 15. Então, eu vou ter, ó, deixa eu apagar isso daqui, que eu não vou precisar mais do parêntese. Então, olha, o que eu vou ter, então? Eu vou ter 2... Opa! Peraí que ficou esquisito esse negócio aqui. Deixa eu ver como é que eu vou voltar aqui. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 5 vezes 3, 15. Então, eu vou ter 2 elevado a 15 dividido por 5. Quanto que é 2? Agora aqui, eu vou deixar vocês terminarem. Quanto que é 15 dividido por 5? Então, eu vou ter 2 elevado a quanto? Esse 2 elevado a esse número aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, 2 elevado a x, né? Você consegue fazer essa conta, né? 15 dividido por 5 é um determinado número aqui. Então, quanto que é esse número aqui? 2 elevado a esse número, quanto que é? Tá bom? Bom, fiz o primeiro, vou fazer o segundo. O segundo é 27 elevado a 2/3. 27 elevado a 2/3. Bom, eu sei que o 27 tem na tábua do 3. Então, eu tenho uma base 3, certo? Vou fatorar, né? A gente fala em fatorar.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado ao cubo, 3 elevado a 3, ele vai ser o 27, tá bom? Vou usar a mesma ideia que eu usei no de cima. Vou multiplicar 3 vezes 2 e o 1 que tá aqui embaixo, que não aparece, vezes o 3. Então, como que vai ficar? 3, que vai ser 3 vezes 2, 6, dividido por 3. Bom, aqui vocês vão descobrir, né? Esse 3 elevado a quanto? E esse 3 elevado a quanto? Qual é a resposta? Aí você vai fazer a resposta, né? Vamos pôr sei lá, o que a gente pode pôr aqui, ó. A resposta vai ser y e a resposta desse daqui vai ser z. Aí você vai pegar o y menos o z. Tá bom? Aí fica fácil, certo? Aí você consegue, né, descobrir resolvendo só isso daqui. Bom, voltando para outra questão. A outra questão é a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa, só que aqui tá bem mais fácil. Por quê? Porque ele trabalha com vocês aqui, ó. Na realidade, eu vou até explicar de novo, né? Porque fica mais fácil. Ó, aqui você tem a mesma base. Vamos voltar aqui que ajuda a gente. Deixa eu só apagar isso daqui. Pra gente poder falar sobre essas potências. Que é até interessante falar potência, porque ainda tem muito aluno que tem dificuldade, né, na potência. Bom, isso daqui eu vou deixar aqui. Vamos falar desse daqui. Então, o que que você tem? Você tem 2 elevado a 1/4. 2 elevado a 1/4. Depois, você tem ele multiplicado por 2 elevado a 3/4. 2, eu vou fazer separado também, tá? 2 elevado a 3/4. Certo? Bom, o que que o propriedade de potência fala para nós? Que quando eu tenho bases iguais, eu somo os expoentes. Então, 2 e 2 eu vou somar. 1/4 mais 3/4. Certo? 2, minha base permanece igual. 3 mais 1 é 4. Então, eu vou ter 4/4. Bom, 4/4, você consegue resolver isso daqui. Então, a primeira parte, você já sabe o valor que é, tá? A segunda, você vai usar a mesma ideia. A segunda, ele fala assim, ó. 3 elevado a 1/2 vezes 3 elevado a 3/2. 3 elevado a 3/2. Vou permanecer multiplicação de bases iguais, eu conservo a minha base e somos expoentes. 1/2 mais... Opa, que mais feio. Dá pra entender, né? 3/2. Então, o que que você vai ter? 3 elevado, 3 mais 1 é 4. 4/2. Bom, daí ele fala pra gente somar. Então, o que que eu vou ter que achar? Quanto que vou terminar essa potência aqui, vou terminar essa potência aqui. E depois eu somo esse mais esse, tá bom? Fica facinho pra gente fazer. Questão 3. Uma indústria química, para produzir um determinado composto, tem um custo fixo de R$500, mais R$2 por litro fabricado. O custo total, Cx de produção, é dado pela função Cx igual a 500 mais 2x, onde Cx
é o custo em reais e C a quantidade de litros do composto. O gráfico que melhor representa o custo CX em relação à quantidade de litros do composto é... Bom, gente, vamos entender isso daqui. Você tem uma empresa, você produz alguma coisa lá, né? Um líquido, ele fala ali, produzindo determinado composto, né? Você produz um composto. Se você não produzir nada naquele mês, você vai ter que gastar R$500, porque ele fala que é custo fixo. Então, pode ser talvez pelo aluguel de uma máquina, pode ser pelo um outro produto. A gente não sabe o que, mas a gente sabe que se você não produzir nada, você vai gastar R$500, tá? Agora, se você produzir um composto, você vai gastar quanto? 502, porque cada litro é R$2. Então, 1 vezes 2 é 2, mais 500, 502. Eu produzi 10. 10 vezes 2 é 20, mais 500 é 520. E assim vai, tá? Agora, para essa relação aqui, né? A gente tem um gráfico. E qual é esse gráfico? Eu estou dizendo que eu tenho que trabalhar com alguma coisa que, né, eu estou produzindo. Se eu estou produzindo, eu posso começar com alguma coisa do lado negativo? Eu consigo produzir alguma coisa trabalhando com o lado negativo? Se eu estou produzindo, eu consigo começar do zero? Se eu não produzir nada, eu vou gastar zero? Se eu estou produzindo, eu vou começar do 500? Se eu não produzir nada, eu pago R$500? Ou se eu não produzir nada, eu começo gastando R$200? Então, vocês vão analisar esses três gráficos e ver qual o melhor que vai se encaixar nessa situação. Questão 4. Como tarefa de casa, um estudante teve de construir o gráfico abaixo. Então, ele construiu esse gráfico aqui, tá? Aí, ele fala assim para nós, ó. A função a que se refere esse gráfico correspondente é... O que eu vou dar de dica para vocês? Já falei isso mais de uma vez para vocês. Usem a alternativa a favor de vocês. Então, olha, vamos montar aqui. Vamos apagar isso daqui de novo. Nós vamos montar, nesse caso aqui, a gente vai montar uma tabelinha, tá? Essa tabelinha eu vou usar para cada situação. Tá? Cada vez vai diminuindo um pedaço aqui, mas não tem problema. Então, olha o que ele fala aqui para nós, ó. O primeiro, y igual a menos 2x. Então, vamos pensar aqui. Opa, não é isso daqui, não. Ó, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. A gente já construiu essa tabela em sala de aula, né? O que ele fala para nós? Y é igual a menos 2x. Então, se eu tiver como zero, meu y é igual a menos 2x. Menos 2 vezes zero é igual a zero. Então, o meu x tem que estar no zero e o meu y tem que estar no zero também. Acontece aqui no zero no zero? Acontece. Então, eu vou tentar mais um ponto. Vou tentar esse ponto aqui, ó. Comecei no zero, vou tentar mais um ponto. Vou tentar o 1. Se o meu x der 2, ótimo. Então, é função A, tá? Tomara que não seja, né? Já pensou eu der resposta aqui? 1. Então, ó. 1 vezes... Coloquei ao contrário, né? Não tem problema. Menos 2. Vai ser igual a menos 2. Então, ele fala que se o x for 1, o meu y tem que ser menos 2. Meu x é 1, meu y é menos 2? Não. Então, não é a função A, tá bom? Então, vocês entenderam? Agora, vocês vão testar para B, para C e para D. Uma delas vai se encaixar nisso daqui, tá? Questão 5. Ao ler uma reportagem sobre a produção de celulares, onde uma certa fábrica produz 4 celulares a cada 15 segundos,
Marcos ficou imaginando quantos celulares são produzidos por dia nessa fábrica. Para auxiliar, ele construiu um quadro com a quantidade de celulares produzidas por essa fábrica em relação a horas trabalhadas. Quem fez, né, todos os roteiros, trabalhou com uma atividade muito parecida com essa daqui. Então, o Marcos foi lá, montou essa tabela aqui, né? Número de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas. Então, ele fez uma conta que se a pessoa trabalhar 1 hora, se a fábrica trabalhar 1 hora, ela vai produzir 900 celulares, 960 celulares. Se ela trabalhar 2 horas, ela vai produzir 1920 celulares. E assim vai, tá? O que nós temos aqui? Uma proporcionalidade direta. Por que direta? Porque se eu dobrar o tempo, eu dobro o número de celulares, certo? Baseando-se nessa tabela, a representação algébrica de uma função que permite Marcos calcular a quantidade correta de celulares produzidos em relação às horas trabalhadas é 1 hora é 960, 2 horas é 960, 3 horas é 960, se for a letra A, tá? Bom, agora nós temos a letra B. 1 hora é 15 celular, 1 vezes 15 é 15. 2 horas, 2 vezes 15 é 30. Tá batendo com essa tabela? E aí você vai analisando uma por uma. 960 mais 960 vezes o tempo, se você substituir o tempo por 1 hora, vai dar o valor da tabela? Ou se você substituir aqui na letra D o tempo, vai dar o valor da tabela? Então, nós vamos analisar uma por uma dessas equações para a gente poder chegar nesses valores que foram colocados na tabela. Questão 6. A fórmula de Lorentz é utilizada para calcular a massa ideal de uma pessoa. Deve ter uma função da altura. Deve ter em função da altura. A fórmula é m igual a h menos 100 menos h menos 150 dividido por k, onde m, em função da altura, é a massa ideal em quilogramas. H, a altura em centímetros, e K, uma constante que vale 4 para homens e 2 para mulheres. Essa fórmula, para uma mulher que tem 160 centímetros de altura, deverá ter uma massa ideal de. Então, é só eu substituir aqui, ó. Isso daqui é a altura, então vou substituir aqui, ó. Como que vai ficar? Massa igual 160 menos 100 menos 160 menos 150 sobre, ele fala que é uma mulher, então sobre 2. O K é igual a 2 para mulher. Então, voltando, como que vai ficar? Massa igual 160 menos, massa não, né? M. Bom, é massa, né? Não deixa de ser. 160 menos 100 menos 160 menos 150 sobre 2. Fez a continha, lembrando que primeiro eu vou fazer essa fração para depois fazer esses números. Fez a continha, vai chegar em uma dessas respostas aqui, tá? Questão 7. Celso encomendou uma mesa quadrada, mas depois de pronta ele verificou que ela deveria ser 5 centímetros menor em suas dimensões, conforme ilustrado abaixo. Supondo que a área original de uma mesa seja representada por x ao quadrado, a expressão que representa a área da mesa após a redução será. Então, qual dessas expressões? Lembrando que, vamos voltar aqui. Lembrando que eu tenho, né, todo o quadrado, não sei se vai ser um quadrado muito exato aqui, mas, né, ó, já deu uma erradinha aqui. Todo o quadrado daqui até aqui tem x, certo? Esse pedacinho daqui até aqui tem 5. Então, para esse lado eu tenho o quê? Para eu fazer esse quadrado aqui, ó. Eu tenho x
menos 5 ao quadrado. Não dá para fazer aqui porque vou fazer aqui, ó. Então, para você achar esse pedaço aqui, ó, o que você vai ter que calcular? X menos 5. Por quê? Porque o 5 é um pedaço que ele não quer. Ele viu que foi feito a mais. E como a gente tem um quadrado é lado vezes lado, então esse pedaço ele não quer e esse pedacinho aqui ele não quer, ó, tá vendo? Vamos fazer um risquinho nele aqui. Esse pedacinho ele não quer. Então, o que ele vai querer? Esse pedaço aqui vezes esse. Então, 5 menos x menos 5 elevado ao quadrado. Aí, é só vocês lembrarem, né? Quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo, vai dar uma dessas alternativas aqui. Questão 8, uma professora pediu aos seus estudantes para fatorar a expressão 5xb mais 5yx mais y. Tem uma fatoração muito semelhante a essa, até já está num vídeo de correção para vocês que eu fiz alguns dias atrás. Se vocês quiserem, pode até voltar lá e procurar. Mas aqui você vai ter que fazer o que primeiro? Colocar em evidência. Então, vou colocar o 5 em evidência, vou ver quem é que vai, né, ser colocado dentro do parêntese, depois eu vou somar esses números aqui e depois eu vou chegar em uma dessas respostas aqui, tá bom? Questão 9. Todos nós estamos suscetíveis a doenças, principalmente as que são causadas por vírus. Esses seres microscópicos podem causar várias enfermidades. A gripe tem um vírus com comprimento de 0,0000000000023 metros. Para medirmos em escala mais conveniente, podemos usar o picômetro, cuja abreviação é PM, onde 1 PM é igual a 10 elevado a menos 12 metros, igual a 0,0000000000001 metro. O comprimento do vírus da gripe em picômetro fica. Então, ó, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que saber quantas casas ele andou até aqui, né? Até o 2,3 ou até o 23 aqui, depende da quantidade. Então, a cada 12 casas que ele anda, equivale a 1 PM, tá? Então, eu vou contar até onde vai o 12 e depois eu vou dizer na frente que isso equivale a 1 picômetro, tá? Questão 10. Em um espaço de memória, 1 GB, é possível armazenar 8,6 bilhões de sinais chamados de bits. Em um espaço de memória de 3,2 GB, é possível armazenar quanto? Então, é fácil. Se 1 GB é 8,6 bilhões, 3,2 eu vou multiplicar por 8,6. Fazendo a multiplicação, eu vou achar quantos bilhões de bits, tá? Questão 11. Uma certa empresa de recursos humanos fez o seguinte anúncio. Então, aqui eles estão contratando, tem os cargos, né, e a remuneração. O gráfico que melhor representa a tabela é, vocês vão ter que analisar gráfico por gráfico. Por exemplo, técnico em logística, 9.000. Então, vamos lá. Técnico em logística, 9.000, tá certo. 9.000, tá certo também. Técnico em logística, 9.000, tá certo. E aqui tá certo também. Então, técnico em logística, os 4, tá certo. Técnico de segurança, 7.000. Técnico de segurança, do seguro, né? É o segundo aqui, ó, 7.000, tá certinho. Esse também, 7.000, entre 6 e 8, tá certinho. Aqui no 7.000 também tá certinho. Aqui ele tá falando que é igual ao de segurança, ao igual ao de logística. Então, o D não pode ser. Então, o D eu já descartei. Então, você vai analisando um por um que você chega na resposta, tá bom? Questão 12. População do Brasil por faixa etária vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo tem-se uma tabela com estimativa para 2020 do IBGE, com a população dividida por grupo etário. Grupo etário é a idade, né? Então, ele fala aqui, ó, de 0 a 9 anos, a gente tem aproximadamente uma população de 29.380.622 pessoas. E assim vai, tá? Bom, daí ele fala aqui para nós, para a gente achar o gráfico que melhor representa essa tabela.
Tem 4 gráficos. De novo, vocês vão ver, ó. De 0 a 9, 20, quase 30. Então, vamos lá. De 0 a 9, aonde que está quase 30? É só eu procurar aqui, tá bom? Questão 13. Marcos e Joana foram ao restaurante e gastaram juntos R$ 48,00. Marcos gastou o dobro de Joana, portanto, ela gastou. Vamos voltar lá para a gente poder entender aqui o que aconteceu com Marcos e a Joana, tá? Bom, o que aconteceu? O Marcos e a Joana, nossa, meu Deus, acho que eu tenho que praticar mais isso daqui. Gastaram juntos R$ 48,00. Então, R$ 48,00, certo? O Marcos gastou o dobro da Joana. Então, no Marcos, eu vou colocar o dobro da Joana. Agora, eu caí naquilo que é uma coisa fácil para mim, né? Uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, o que eu vou fazer? Vou somar o Marcos com a Joana. O número que deu, eu passo dividindo. Passei dividindo, eu achei quanto é que a Joana gastou. Se ela gastou 24, se ela gastou 16, 32 ou 96. Bom, já tem um ali de cara que a gente já descarta, né? Vocês lembram que sempre tem pelo menos 2 que a gente descarta. Bom, essa aí também é fácil. Questão 14. Um vírus da dengue tem um comprimento de 0,000000050 metros. Esse valor em notação científica é quanto? Bom, basta você pegar essa vírgula aqui e mudar. Mudar onde? Até o 5. Então, conta aqui para mim quantas casas tem até o 5. Vai ser uma dessas alternativas aqui, tá bom? 15. Em uma oficina, 4 carros. Em cada carro, há 4 rodas. Em cada roda, há 4 parafusos. Nesse caso, o total de parafusos é... Então, gente, vocês têm 4 carros, 4 rodas, 4 parafusos. O que vocês vão ter que achar? 4 elevado ao cubo. Achou isso daqui, porque são 3 situações, cubo porque são 3 situações, e a base é 4, tá bom? Isso daqui, então, vai dizer para vocês o quanto vocês conseguem achar essa potência e descobrir o valor. Questão 16. Essa daqui é bem legal, ó. A área do retângulo da figura a seguir é 24 metros quadrados. Dessa forma, o valor de x será... Bom, você sabe, vamos usar nosso amigo aqui de novo, que ajuda bastante. Você sabe que o retângulo ele é dado por base, a área dele é dado por base vezes altura, certo? Então, ó, vou pegar só o contrário, altura vezes base aqui, para ficar fácil pra gente. Então, a área dele vai ser o quê? Vai ser x que multiplica, deixa eu fazer esse x que é mais fácil, mais 2. Certo? Bom, mas acontece que o exercício fala que a área é 24. Então, eu vou substituir aqui por 24. Então, vai ficar... Vamos fazer a continha aqui, ó. Bom, nem preciso. X que multiplica x mais 2 é igual a 24, tá? Bom, o que eu aconselho vocês usarem as alternativas? 4, 5, 6 e 48. Vou substituir isso daqui por 4. Se eu substituir isso daqui por 4, fazer a conta e der 24, é o 4. Se eu substituir por 5, fizer a conta e der 24, é o 5. Se eu substituir por 6, fazer a conta, der 24, é o 6. E assim por diante, tá? Lembrando que dentro do parênteses a gente sempre faz primeiro. Então, usando essa ideia, né, vocês conseguem chegar em uma dessas respostas. Essa daqui tem uma também que só de cara você já consegue eliminar, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido como que vai ser feito, né? Se tiver qualquer dúvida, só mandar lá pra mim, tá bom? Tchau, tchau, gente!